Bom, boa noite. Estamos mais uma vez aí reunidos para mais uma reunião mensal do clube. Vou apresentar os resultados aqui para vocês. O clube esse mês de maio, ele ficou bem positivo, tá? Eu vou mostrar aqui na nossa dinâmica os melhores e os piores resultados, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tira aí no final da apresentação. Então, já começando aqui no início, né? Como o pior resultado foi a Azul, a gente já tinha comentado sobre isso. Já tem uns 3 meses que ela está na faixa de R$ 1, então todo movimento que ela faz é um percentual expressivo, tanto para cima quanto para baixo, né? Então, entrou com um pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos, né? Então, vamos ver como é que vai ficar. A Gol saiu desse processo, saiu bem, e a Azul entrou agora, nesse mês de maio, um pedido de recuperação judicial. Então, vamos seguir aí observando, né, o cenário para ver se vai ter alguma chance aí da gente fazer alguma coisa com esse papel. Tá? Na dinâmica aí do mercado, esse mês de maio, eles foi um pouco impactado com as negociações entre a China e os Estados Unidos sobre as tarifas, né? Então, o que a gente percebe é que o Donald Trump ele está colocando assim algumas questões ali sobre entorpecentes e algumas questões sobre empresas de internet para ver se a China flexibiliza ali alguma posição em relação às negociações sobre tarifas. Até agora não teve muito resultado, então o mercado segue em compasso de espera, né? Porque tinha sido suspensa as tarifas, o prazo ainda está acontecendo, mas as negociações elas não estão andando numa velocidade boa, elas estão meio que se arrastando, né? Então, com a China está sendo bem complicado isso aí. E o próprio Donald Trump colocou que tem sido difícil de negociar com a China. Com relação ao nosso mercado aqui, o Banco Central sinalizou que a Selic, né, pode terminar o ciclo de alta agora, nessa reunião que vai acontecer amanhã, e o pessoal ficou empolgado. Então, assim, veio muito recurso para o Brasil e a Bolsa Brasileira bateu recorde em maio de novo, tá? Então, assim, apesar do Ibovespa ainda estar numa condição favorável, tem muitas ações ainda que estão descontadas, né? Então, assim, pode ser que o potencial de alta seja muito maior. Vamos ver como é que vai ser o andamento aí de meio de ano para frente, por conta da expectativa sobre corte de juros, né? Então, o dólar ele segue caindo, né, com essas propostas de redução de tarifas comerciais entre os países, né? Tem países que estão negociando um pouco mais adiantado, e aí o dólar segue caindo. Só que assim, a gente tem aí alguns conflitos sérios, né? Principalmente agora com essa questão de Israel e Irã, então isso vai impactar de forma significativa aí para nós essa questão da inflação, porque a gente vinha tendo aí também uma queda no barril de petróleo. E com conflitos armados, sempre o petróleo sobe. Então, o petróleo subindo leva a inflação para os Estados Unidos, né? Não que seja ruim para a gente, porque a gente é país exportador de commodities, mas para os Estados Unidos é ruim. Aí, se os juros americanos não caem, eles não ajudam a gente. Então, a gente tem aí um cenário um pouco mais duvidoso a partir da deflagração desse conflito aí de Israel com o Irã e o Israel com a faixa de Gaza segue lá também as ações militares. Então ficou bem difícil aí para a gente ter um pouco mais de tranquilidade para o meio do ano para frente, tá? Mas vamos ver como é que vai acontecer isso, tá? Então, em relação à economia, os Estados Unidos segue com a economia forte, tá? Vem mostrando empregos resilientes
e vem mostrando salários resilientes também. Só que tem uma coisa importante em relação a isso, é que a inflação mostra sinais que está reduzindo. Então, o aperto monetário dos Estados Unidos está funcionando. É provável que a gente veja a inflação dos Estados Unidos realmente atingindo a meta, tá? De 2%. Então, a gente tem aí um bom facilitador, se não houver nenhuma escalada aí da inflação em função de conflitos, de realmente a taxa de juros americanas, a taxa de juros americana ser cortada. A gente tinha aí uma expectativa de uma sinalização do Banco Central americano, mas eles não vão antecipar nada. Eu acredito que só em setembro deve ter alguma redução. A gente tem uma reunião amanhã, eles vão decidir a taxa e provavelmente eles vão manter a taxa de juros no patamar atual, porque está dando resultado, né? E eles têm que se resguardar dessa situação de escalada de conflito no Oriente Médio, tá? Nas nossas ações de melhor resultado, tá conseguindo ver a tela rolando aí? Sim, tá Tá. rolando. Porque eu tô com duas telas aqui, uma em cima da outra, eu rolo aqui, não tenho certeza se vocês estão vendo aí. Então, aquilo que eu falei, né? A Gol, ela saiu do processo de recuperação judicial e já deu uma alta de 19,2 aqui. Só que assim, isso é um patamar muito baixo ainda, perto do que ela tinha desvalorizado. Mas é um bom sinal, tá? Na parte interessante para a gente, né, que a gente vem comentando, é que o setor relacionado ao motor da economia, né, que é o consumo, né, lojas Renner 23,32, uma valorização expressiva. As nossas ações de frigoríficos, né, continuam bem, apesar da BR Foods e apesar da BIF, tá? Mas a gente vem aí com boas posições em relação ao setor de proteínas, tá? E o setor de construção também vem mostrando sinais de aceleração. Então, assim, esses setores, eles são o motor da economia. O que significa? Significa que o Brasil não está ruim, ele está bem da economia. Está mostrando que a gente tem condição, mesmo com esse revés todo aí sobre questão de taxação e equilíbrio fiscal do governo, a gente vem mostrando a economia do Brasil resiliente, tá? E o setor de educação foi o nosso melhor resultado na carteira. Tinha sido em fevereiro e agora voltou a ser em maio. Então a gente está com uma valorização de 54,59% na cera educacional e mostrou aí uma força da economia como um todo isso, né? Tanto o setor de consumo quanto o setor de construção civil junto com o setor de educação. Isso é uma coisa muito importante para a gente, porque a gente tem posições estratégicas nesses setores todos, tá? Educação, construção civil e consumo, tá? Um pouco menos em consumo, mas seguimos aí bem posicionados em relação a isso, tá? Deixa eu ver aqui, a seguradora UIS também teve uma boa valorização, que vinha parando aí muito tempo, esse papel não subia e agora realmente ele voltou a subir. Isso é uma coisa interessante para a gente. As nossas BDRs foram muito bem, né? A gente viu uma entrada de força compradora significativa na Disney, a gente tinha feito aumento de posição, tá? E foi excelente o resultado da Disney, 21,29. E a nossa XPBR também, 19,2. Então, assim, o setor, na nossa parte, né, de internacional, estamos bem posicionados.
tá? Ficou bem legal essas empresas aqui. A única meio que uma estratégia inicial que não andou, apesar de ter dado uma forte valorização no mês de março, né? Foi a micro supercomputador, micro supercomputer, né? Ela ficou parada aí depois daquele gap de alta enorme que ela deu, e aí a gente fica provavelmente esperando o próximo resultado delas. Só que as empresas de tecnologia elas estão mostrando uma resiliência muito grande, então é um bom sinal dela ficar parada, porque o próximo movimento que pode vir com o resultado do trimestre pode ser outro movimento explosivo, igual ela fez no fechamento do primeiro trimestre. Tá? Então, na carteira, no total, a gente teve uma valorização de 3,47 e de dividendos a gente recebeu 0,72. Então, no cômputo geral, a gente ficou com 4,19 de alta na carteira do clube e o Ibovespa teve uma alta de 1,5%. A gente colocou em cima do Ibovespa 2,69%, uma alta expressiva. Tá? Então, tanto é que a gente aumentou, quer dizer, diminuiu aquela diferença que a gente tinha para o Ibovespa em 12 meses. A gente está quase zerando, menos 3,34. Nós aceleramos a nossa valorização total para 36,51. E em 2025 a gente já está chegando em 15%. Tá? Então, assim, tem mais de meio ano pela frente aí. A gente tem uma sinalização positiva para esse ano de 2025, nessas condições que o mercado está mostrando para a gente. Tá? Em relação ao IPCA, em 12 meses, a gente virou positivo. A gente estava negativo, recuperamos tudo e agora a gente virou positivo em cima do IPCA. Isso é um sinal excelente. Tá? E a gente também mantém a frente aqui do S&P 500. Tá? Então, isso tudo com a nossa volatilidade diminuindo. A gente diminuiu um pouquinho a nossa volatilidade. Então, assim, o próximo semestre aí a gente tem pela frente alguns desafios, tá? Mas a gente está bem mais tranquilo esse ano de 2025 em relação ao fechamento que a gente teve do ano de 2024, tá? Então, seguimos em frente com a nossa estratégia, tá? E não temos aí nenhuma consideração a mais em relação ao que a gente tem de posição na carteira. É provável que a gente tenha algumas realizações aí ao longo da virada do semestre para reequilíbrio da carteira. Tá? Ainda estou vendo alguns papéis, porque teve muita valorização, a gente vai posicionar de forma estratégica algum dinheiro em caixa em função disso. Tá? As nossas automatizadas seguem com valorização também expressiva em relação ao Ibovespa. Tá? A gente teve quase 5% em top dividendos e 3,37% na Max Dividendos. Tá? Então, a Max Dividendo é uma posição inicial estratégica e a Top Dividendo já é uma posição consolidada e ela segue valorizando. Então, a gente vem tirando também resultados dessas carteiras automatizadas. Beleza? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. E não sei se você quer ver algum papel, Rogério. Se quiser, a gente pode ver algum aqui. Ah, não, tranquilo. Ah, Tá tranquilo? tá muita volatilidade, né? Toda essa guerra aí. Um dia sobe, outro dia cai. Meio sem. Então, ficou um cenário assim um pouco incerto, né? Apesar Tá do posicionamento estratégico que a gente tem, ficou um cenário incerto. Então, a gente não tem aí uma, assim, uma sinalização de que esse conflito termine rápido. Eu duvido, né? Aqueles caras lá são bem complicados. Então, acho que
A gente vai ter que conviver com isso, cara. Rever a estratégia em relação a isso. Bom, mas o bom aí foi que passou, né, o IPCA, né? Sim, nós viramos Bom, positivo em isso a cima do gente IPCA. vamos ver agora se dá uma distanciada. É que a nossa inflação ela vem mostrando sinais de redução, né? Então, quer dizer, a nossa política monetária também está dando certo. Então, a gente tem as duas questões. Lá nos Estados Unidos, pode vir a reduzir juros, e a gente tem aí, vamos ver amanhã, se vai manter ou se vai ter alguma alta, mas qual é a sinalização? Se vai ser fim de ciclo ou não. Se for fim de ciclo, eu acho que a bolsa dispara aí para 150. É a minha expectativa. Beleza? Beleza. Então, eu vou mandar o relatório aí para vocês e a gente vai se falando.